E também a nossa convidada do dia que vai responder as nossas perguntas, doutora Débora Giron Albino. Doutora Débora, por favor, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso programa, Muito doutora. obrigada. Muito obrigada por estar aqui, fique à vontade. A doutora Débora é cardiologista, formada em medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes, cardiologista intitulada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e possui pós-graduação em ecocardiografia e medicina esportiva. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Eu queria que a senhora começasse explicando para a gente um pouco sobre problemas cardíacos na infância, porque quando a gente fala de problema do coração, a gente sempre pensa no adulto idoso. Quando ela acontece na infância, a característica é diferente porque a gente ainda não teve tempo de ter maus hábitos. Uma criança ainda não foi impactada pelos maus hábitos, não teve tanto tempo ainda para desenvolver as doenças. São doenças genéticas? São doenças que a criança já nasce com elas, doutora? Sim, é muito interessante isso porque essa que a gente acredita, né, da doença cardíaca no idoso e no adulto, tem mudado ao longo dos anos. Primeiro porque atualmente a gente diagnostica cada vez mais cedo. A maioria das doenças cardíacas atualmente a gente já diagnostica até na vida intrauterina. Então sim, nas crianças a grande maioria de cardiopatias são congênitas, né, ou seja, são defeitos genéticos que a criança já nasce com eles e podem também desenvolver nessa primeira infância. Até a gente está vendo um impacto muito grande, apesar dos maus hábitos. Lógico, a gente vai ver um impacto maior ao longo da vida, mas as crianças também já estão sendo afetadas. A gente tem um número absurdo assim, de crianças que já estão em tratamento para colesterol, crianças hipertensas, crianças obesas, diabéticas, né? Então isso, infelizmente, tem adiantado um pouco do que a gente costumava ver há uns anos. Então a gente tem dois perfis diferentes. Sim. E a gente vai falar um pouquinho sobre os dois, mas então já chamar a nossa atenção. Isso tem acontecido com muitas especialidades. A gente falava esses dias também, por exemplo, sobre câncer. E câncer de mama está cada vez mais comum entre mulheres jovens, por conta do estilo de vida. Assim como doenças que antes a gente já falava que eram dos idosos, foram para adulto, adulto jovem e hoje estão na infância. Não adianta a gente não abrir os olhos para essa realidade. O nosso estilo de vida antecipa doenças. Se não for um estilo de vida conscientemente saudável, a gente está antecipando, então, essas doenças que antes nos preocupavam só na fase adulta para a infância. A gente pode dizer isso assim com certeza, com muita seriedade. Infelizmente, é uma realidade. Quando a senhora fala sobre doenças congênitas, que a criança já nasce com esses defeitos, essas falhas genéticas, isso não quer dizer hereditário. Não, não quer dizer hereditário. São doenças geradas ali na má formação do embrião, tá? Existe sim algumas doenças que têm uma característica hereditária, inclusive quando os pais, né, ou o pai ou a mãe dessa criança são portadores de doença cardíaca, nós nos atentamos para isso, né? O obstetra que está cuidando dessa mãe, ele já até antecipa alguns exames, porque há algumas que são hereditárias, mas a sua grande maioria não. Tá? Os fatores de risco que eu poderia frisar, assim, que é importante, doenças cardíacas já familiares, idade materna acima de 35 anos é um fator de risco, né? E algum outro tipo de doença genética desses pais. Então, hoje a gente tem a possibilidade de diagnosticar, de solicitar um ecocardiograma fetal, né? E aí, já na vida intrauterina, a gente consegue diagnosticar se aquela criança vai ter a cardiopatia. Isso muda toda a história dessa doença, né? Por isso que a gente bate tanto na tecla, o pré-natal aí, ele tem uma função primordial. Porque se a gente consegue detectar na vida intrauterina, isso vai mudar toda a história da vida dessa criança. E aí a importância do pré-natal para a saúde infantil e para a saúde materna. A gente lembra aqui que o pré-natal conseguiu reduzir muito a mortalidade materna, mas isso depois da pandemia piorou um pouco. Então a gente inclusive teve um aumento de casos. A importância das mulheres terem acesso a esses exames e realizarem mesmo esse acompanhamento. E a gente vai entender mais sobre isso. Os fatores de risco de doenças cardíacas dos familiares, a gente inclui qualquer doença, porque a gente fala hoje de uma população, a minha pergunta é assim, não só doenças cardíacas, mas que estão relacionadas de alguma forma. A gente fala de uma população com muitos casos de hipertensos, de pacientes com diabetes, com colesterol elevado. Não são doenças cardíacas propriamente, diabetes e colesterol, mas interferem também como fator de risco? Interfere, principalmente o diabetes, interfere sim. Uma mãe com diabetes gestacional, por exemplo, agora o pai tem a mesma interferência? Não, menor. Menor. Então a gente vê a importância da saúde da mãe. A alimentação materna, né, o cuidado ali com a mãe, ele é fundamental. E a gente vai trazendo aqui esse alerta porque
Hoje, quando se fala sobre uma gestação saudável, inclusive, dá para pensar antes da mulher engravidar nesses cuidados que precisa ter. E se tem um bom motivo para incentivar a gente a mudar estilo de vida, é a gestação. Porque a mulher acaba tendo essa mobilização, esse motivo maior para mudar os hábitos, então realmente vale a pena que esse esforço seja feito. Agora, doutora, no destaque a gente falou sobre as principais doenças que acontecem na infância. Eu queria que a senhora retomasse para a gente quais são os casos mais comuns. Vamos lá, as cardiopatias nos gerais, né, assim, são os casos mais comuns, são as cardiopatias congênitas. Dessas, assim, a gente tem uma classificação imensa. O que é uma cardiopatia? Cardiopatia é doença cardíaca, Tá. né? Você pode ter vários tipos dela. Pode ter uma cardiopatia congênita, ou seja, você nasce com ela. Você pode ter uma cardiopatia isquêmica, que é quando falta sangue no coração. Uma cardiopatia hipertensiva. E tem Tá. tem assunto aí para um monte de programa. Mas assim, de maneira geral, na infância, o que é importante destacar? As congênitas, que são as mais graves, que geralmente, pelo menos 80% das crianças que nascem com alguma cardiopatia terão que ser submetidas à intervenção cirúrgica. Tá? Então, essas são as de maior gravidade, que a gente precisa diagnosticar e tratar rapidamente para que essas crianças possam sobreviver e terem uma vida normal, né? Se crescerem normalmente. As arritmias, que podem acontecer em crianças, as pessoas falam às vezes que não, né? A criança às vezes queixa que o coração está muito acelerado, faz alguma queixa ali que o adulto não valoriza. Se a criança se queixou, valorize, porque sim, pode ter arritmia na infância, e as miocardites, que são inflamações do músculo cardíaco, né? Que são muito comuns na infância, porque a grande maioria delas é decorrente de infecções virais. E se tem alguém que tem infecção viral é a criança, né? Então, a maioria delas é por adenovírus, que é o vírus normal aí do resfriado, que pode evoluir com essa inflamação do músculo cardíaco. Quando a gente fala de uma cardiopatia congênita, a senhora falou sobre o ecocardiograma, que ele já diagnostica ainda intraútero. Depois que a criança nasce, não é um exame que a gente costuma fazer. Não. Como é que a gente faz, então, esse diagnóstico ou tem esse acompanhamento, já que a criança não faz check-up, a criança não faz nenhum exame desse tipo? Perfeito. Atualmente, aqui em São Paulo já é lei há quase 10 anos, desde 2014. A gente tem o teste do coraçãozinho, né, que está cada vez mais presente aí nas maternidades, que é um teste muito fácil de ser realizado. Ele é realizado nas primeiras 48 horas de vida do bebê. Então, assim que nasce, o bebê é submetido a esse teste. É um teste super simples, feito com aquele oxímetro que se popularizou aí na pandemia, né, o aparelhinho para medir a oxigenação. Então, é colocado o oxímetro na mãozinha direita do bebê e em um dos pezinhos e avaliado a taxa de oxigênio por algum tempo. Se esse exame já está alterado, ele é repetido depois de 1 hora e se realmente ele mantém alterado, essa criança já é encaminhada na própria maternidade para ser realizado um ecocardiograma, porque a chance dela ter uma cardiopatia congênita é altíssima. Se a criança não tem isso na maternidade, aí com o desenvolvimento dela, ela vai ser avaliada, né? O pediatra, ele vai ser a chave, assim, fundamental, porque a criança não vai de rotina no cardiologista, né? O médico da criança é o pediatra. Ele vai identificar alguma alteração em consulta e vai encaminhar essa criança para o cardiologista. Ele vai até observar outros possíveis sinais. Uma criança com problema do coração vai ter algum impacto no desenvolvimento dela? Vai, com certeza, com certeza. A criança cardiopata, ela não vai ter o desenvolvimento igual uma criança não cardiopata. Então, ela vai ter um crescimento desacelerado, ela vai cansar muito para mamar. A gente observa muito isso, a mãe fala, mas ela está se cansando. Geralmente pode até ficar com a boquinha arroxeada, porque o esforço para ela é muito intenso. Ela vai transpirar excessivamente, mesmo estando na temperatura adequada. Essa criança ela tem uma sudorese diferente e ela vai se cansar muito a qualquer esforço, né? No bebê a gente observa na mamada, porque é o único esforço que ele faz. E em crianças maiorzinhas, que às vezes não é uma cardiopatia tão grave, que ela consegue ali chegar, passar o seu primeiro, o seu segundo ano de vida, ela vai cansar muito mais do que as outras crianças. Então você vai observar que ela vai estar brincando com as outras crianças e de repente ela cansa de maneira muito, muito intensa. Essa criança tem que ser investigada. Então esses são sinais que os pais podem observar. Sim. E que chamam a atenção. Não quer dizer que precisa marcar um cardiologista de primeira, mas pelo menos dizer ao pediatra e ele vai fazer essa avaliação. Certamente. Para poder fazer. E há cardiologistas especializados na infância? Ou qualquer cardiologista vai tratar a criança também? Não, nós temos cardiologistas infantis, temos ecocardiografistas infantis, cirurgiões pediátricos, né? Então tem todo um departamento diferenciado na cardiologia para tratar da infância. Agora, a arritmia
deve ser mais difícil de diagnosticar. Porque quando a gente faz um esforço, o coração às vezes fica meio descompassado, que a gente fala, a gente sente ele diferente. O que chama a atenção no caso de uma criança que tem arritmia? E precisa fazer alguma coisa? A arritmia, porque eu já escutei gente falando assim, a arritmia não chega nem a ser doença, é só um descompasso. Precisa fazer alguma coisa quando a gente fala de arritmia? Perfeito. Em alguns casos, sim. Eu acho a arritmia a parte mais difícil de diagnosticar na infância, porque a frequência cardíaca da infância, ela é maior do que a nossa, por exemplo. Inclusive, quem é mãe vai lembrar, quando você vai no ultrassom, a gente escuta, né, o batimento cardíaco, ele é muito mais acelerado que o nosso. O batimento cardíaco fetal normal é 170, então é normal, e depois ele vai diminuindo ao longo dos anos, mas a criança, em toda a primeira infância, o batimento dela é bem maior do que o nosso. Então a gente não tem aquele referencial de escutar e falar, tá acelerado. A mãe sempre vai achar que tá acelerado. A gente costuma notar mais com o desconforto que isso causa para a criança, tá? E ela vai acabar se queixando, e aí também entram todos aqueles sintomas que a gente falou anteriormente, do cansaço exacerbado, de não conseguir crescer igual. Algumas arritmias não são malignas, vamos dizer assim, elas podem só ser acompanhadas. Outras, sim, precisam de intervenção, às vezes com medicamento, em últimos casos até com cardioversão ou colocação de marca-passo, aí já são extremos bem mais raros na infância, mas pode sim acontecer. Quando é diagnosticado uma arritmia, essa criança tem algum distúrbio na rede elétrica cardíaca, é doença sim, e precisa ser acompanhado. Quando a gente fala da miocardite, já é um outro tipo de doença, e essa tem mais sintomas? A gente fala, porque uma inflamação a gente costuma ver mais sinais pelo corpo. Sim, a miocardite, além dela ter mais sintomas, como ela pode desenvolver em crianças que não têm nenhuma doença cardíaca, a criança cresceu normalmente, está ali com seus 3, 4 aninhos, por exemplo, ficou resfriada e depois de um tempo começou os sintomas, é um pouco mais, os sintomas são mais marcados o início dele, a mãe percebe, poxa, a criança era uma e agora ela mudou, agora ela está mais cansada, agora ela está queixando de desconforto no peito, sabe? Agora ela está diferente. Então, isso às vezes é diagnosticado até no próprio quadro viral. O quadro viral se torna bem mais grave, há um agravamento, porque o coração pode começar a falhar a função dele. E outras miocardites têm um desenvolvimento um pouquinho mais lento, mas há uma diferença, a criança fica diferente, isso chama a atenção dos cuidadores. E esse é um sintoma que os pais sempre escutam do pediatra, olha, a criança está diferente do que ela é, o apetite, o humor, isso chama a atenção, porque criança não é menos oscilante, digamos assim, talvez, do que o adulto. Quando a criança está abatida, uma criança está diferente, a gente realmente não pode ignorar. Uma última pergunta sobre miocardite, a gente escutou mais sobre esse assunto na época da pandemia da Covid-19, como uma possível complicação pela infecção. Isso apareceu nas crianças também? Sim, em uma escala muito menor do que no adulto. Do que nos adultos. Né? No adulto a gente viu a miocardite pós-Covid, ela é presente, a gente trata isso até hoje, é muito presente nos nossos consultórios de cardiologia. Na criança, houve relatos, sim, de miocardite pela infecção do Covid, mas numa escala muito menor, mesmo porque, graças a Deus, nas crianças o Covid teve uma curva de benignidade muito maior, né? As crianças foram o grupo menos afetados, com menor gravidade, menor complicação. Então, a gente não viu isso tanto, mas tem casos descritos, sim. A Patrícia Soares, de Campinas, São Paulo. E Patrícia, boa tarde. Conta o seguinte, tenho Wolff Parkinson White. Pretendo engravidar já no ano que vem. Meu filho ou filha corre o risco de nascer com o mesmo problema? Queria que a senhora até explicasse que doença é essa, doutora. Perfeito. Boa tarde, Patrícia. Bom, Wolff Parkinson White é uma doença do sistema condutor aí da rede elétrica cardíaca, então ele gera um tipo de arritmia. A grande maioria das pessoas convivem super bem, a gente costuma fazer o diagnóstico dessa doença, inclusive na vida adulta, assim, tem pessoas que passam a infância inteira porque ela não tem uma manifestação daqueles sintomas que nós comentamos anteriormente, tá? Pode sim evoluir com algumas arritmias mais sérias, principalmente durante esforços físicos, mas não é o comum. A gente só costuma acompanhar quem tem Wolff Parkinson White. Não há nenhuma contraindicação para a gravidez, não é o tipo de doença que a gente faça um aconselhamento genético para a pessoa não engravidar, não tem um risco muito aumentado dos seus filhos terem a doença. Pode acontecer sim, mas não é um risco, um impeditivo, nada disso. Você vai fazer um acompanhamento durante a gestação mais próximo, até pela saúde dela mesmo. Perfeito. Né? Muito obrigada, viu, Patrícia, pela sua participação. Doutora, a gente falava no bloco anterior sobre essas doenças mais comuns, sobre diagnóstico. Agora,
quando o diagnóstico é feito, sempre vai ter que ter algum tipo de tratamento para essa criança ou em alguns casos vai ser só acompanhar? Ótimo. Em alguns casos, somente acompanhamento, tá? Tem alguns casos que as doenças têm um curso mais benigno e a gente precisa acompanhar essas crianças um pouquinho mais de perto e outros casos precisam de intervenção aí o quanto antes, né? Importante frisar que a gente fala muito em diagnóstico, mas também lembrar que a medicina evoluiu muito, né? A cardiologia evoluiu demais nas últimas décadas, principalmente aqui no Brasil. Nós temos uma cardiologia ótima, muito bem consolidada. Então, a gente tem grandes centros, a gente consegue fazer cirurgias cada vez menos invasivas, com melhores resultados, mais duradouras. Então, assim, o diagnóstico, ele não é um fim da linha, pelo contrário, né? Ele é o início de um novo caminho. Exatamente. Agora, eu me lembrei que, inclusive, a senhora falou que boa parte dos casos vai acabar indo para a cirurgia. Se a gente não fizer cirurgia, esse defeitinho de fabricação não vai se resolver e ele vai acabar agravando, vai complicar a saúde da criança. Quando a gente fala que 80%, né, das cardiopatias congênitas vão para a cirurgia, é exatamente por conta da gravidade, tá? Então, sem tratamento, essas crianças não conseguiriam chegar no primeiro ano de vida, nem numa vida adulta. Então, são doenças que precisam de uma intervenção ali rápida. Às vezes, até assim que nasce. Inclusive, a gente já até viu notícias na internet de cirurgias feitas intraútero. Também. Isso a gente tem avançado mais na realização, porque parece algo assim muito mais delicado. Mas são casos mais graves, que valem a pena esse risco, inclusive. Sim, são indicações assim muito precisas, não é a grande maioria dessas crianças vão ser operadas pós-nascimento. A cirurgia intrauterina ainda está em fase, né? Eu acredito que nos próximos anos, sim, nós teremos cada vez mais consolidada essa intervenção, mas ainda não é a rotina. Porque a gente pensa assim, o quanto é complicado fazer uma cirurgia. Muito delicado. Intraútero. Agora, depois de uma criança fazer uma cirurgia, ela ainda vai ser considerada uma cardiopata? Vai ser considerada uma cardiopata. Algumas cirurgias, elas têm que ser feitas em etapas, a gente não consegue arrumar tudo de uma vez só. Então, algumas doenças mais graves essa criança irá necessitar, às vezes, de 2, 3 intervenções, conforme ela for crescendo, mesmo porque o órgão vai mudando, né? Então, a gente corrige alguns defeitos em um primeiro momento, e corrige outros em um segundo momento. Mas essa criança é uma cardiopata, ela vai ter um desenvolvimento um pouquinho diferente do órgão, né? Do coração, e vai precisar de um acompanhamento ali mais detalhado, o que não vai a impedir de ter uma vida normal, de ir para a escola, de brincar, se desenvolver, só de um cuidado maior. Inclusive, pensando até no crescimento, é possível que até a adolescência ainda alguma mudança possa acontecer? Ou é mais comum que se estabilize nos primeiros anos de vida? Porque do bebezinho até um adolescente é um crescimento muito grande em pouco tempo. Muito. A grande maioria vai se estabilizar ali na infância. Alguns casos a gente tem que fazer alguma reabordagem na vida adulta, porque pode ter algum agravamento dessa primeira cirurgia, mas aí são casos muito específicos. Quando a gente fala de tratamento de uma criança com cardiopatia, nos casos que não são cirúrgicos, por exemplo, ou mesmo nos cirúrgicos, a gente fala de remédio para o coração, o que a gente fala em tratamento clínico? Sim, exatamente igual o do adulto, né? Modificação de estilo de vida, uso de medicamentos, claro que com doses bem diferenciadas, né? Tem alguns remédios que os adultos utilizam que a criança não pode utilizar, mas tratamento medicamentoso similar ao nosso. Quando a gente pensa numa criança que já nasce com problema cardíaco, ela tem um risco maior de, no futuro, ter outros problemas associados à saúde do coração? Não, quando é uma cardiopatia congênita bem acompanhada, aí a gente não tem nenhuma associação, que quem é um cardiopata congênito tem um risco maior, por exemplo, de infartar por uma placa de gordura. Não. Algumas cardiopatias congênitas podem aumentar o risco dessa criança no futuro desenvolver arritmia, principalmente porque mexe-se ali, cria uma área de fibrose, que é uma cicatriz cardíaca, mas não tem essa correlação direta, são doenças diferentes. Porque a gente fala hoje de muitos casos de hipertensão e infarto, ainda são as doenças que mais matam no nosso país, e aí a gente pensa na prevenção, né, e no cuidado com essa criança. Inclusive, agora trazendo essa questão que tem sido mais comum também, da gente ver infartos, por exemplo, em jovens, até em atletas. Os casos de jogadores de futebol, por exemplo, ficam muito famosos, mas não só com eles acontece isso. Tem a ver com doenças já anteriores do coração que não foram diagnosticadas, ou realmente tem aumentado esses casos de infartos fulminantes
numa faixa etária um pouco mais cedo? Bem, essa pergunta é muito interessante, eu recebo muito essa pergunta no consultório, Camila, por quê? A grande maioria, assim, a maior culpa da morte súbita no paciente jovem é a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma cardiopatia congênita, né, que vai piorando ao longo dos anos. E aí essa criança cresceu normalmente, vai fazer atividade física sem um check-up antes, e durante o esforço físico, essa doença se manifesta. Então, a grande maioria dos atletas que a gente vê, até às vezes falecendo no próprio campo, né? No futebol a gente viu isso recentemente e infelizmente ainda vê, geralmente decorrência desse tipo de doença, que poderia sim ser evitável. Poderia ter sido diagnosticada anteriormente. Já não é pelo infarto, não é normal um jovem, uma criança, ter um infarto por um acúmulo de placa de gordura. Não é o normal, não é comum, não é para acontecer. Isso é para acontecer um pouquinho mais tarde. Então, quando a gente acaba falando tudo como infarto, mas não é. É a morte súbita decorrente dessa doença. Então, não é algo tão comum assim de acontecer. Muitas vezes é um histórico já de doença do coração. E aí a pergunta é, que tipo de acompanhamento a gente deveria fazer numa criança ou até num adolescente, pensando em saúde cardíaca? Eu comentei aqui que os pediatras têm feito cada vez mais cedo as solicitações de exames de colesterol, de glicemia e outros exames de sangue que antes vinham só um pouco mais tarde. Para a saúde do coração, esse tipo de acompanhamento é necessário também? Geralmente, assim, o pediatra vai conseguir diagnosticar e pedir um eletrocardiograma, que é um exame extremamente simples de ser realizado, um ecocardiograma quando ele julgar necessário. Antes de prática esportiva, eu sempre oriento a pedir sim os exames, porque você pode não ter sintoma e você pode já ter algum problema cardíaco ali que passou batido. Então, existe, assim, cada caso tem que ser avaliado. Agora, o check-up laboratorial, ele é fundamental. Até pelo que você falou aí no começo do programa. Infelizmente, as nossas crianças vítimas aí desses maus hábitos da vida moderna estão desenvolvendo doenças cada vez mais cedo. Então, o check-up laboratorial, que pode ser solicitado normalmente pelo pediatra, não precisa ser pelo cardiologista, ele é fundamental de ser realizado assim o quanto antes. Quando no consultório o assunto estilo de vida é abordado com as famílias, quais são as principais orientações que você traz para a alimentação das crianças? Perfeito. Isso é muito importante, porque a gente às vezes costuma separar, né, a alimentação da criança e a alimentação do adulto. E na verdade deveria ser uma coisa única. Porque se nós, adultos, tivermos bons hábitos, a gente tem a obrigação de passá-los pelas crianças. As crianças deveriam comer assim como nós, né? Evitar as frituras, os enlatados, né? Os industrializados de modo geral, as gorduras. Então, aquilo que eu sempre falo, mais feira, menos supermercado. A comida de verdade, a comida de casa, a comida feita com não exagerar no sal, de maneira cozida, grelhada, colocar na rotina delas as frutas, os vegetais. Se a família puder fazer as refeições juntas, porque a criança ela vai pela imitação. Então não adianta a gente fazer um prato lindo ali para ela com arroz, feijão, legumes e a gente ali está comendo um hambúrguer do lado dela. Obviamente ela vai querer o hambúrguer, né, que nós estamos comendo. Então esse hábito, ele tem que ser mudado por toda a família. Incentivar e também dar o exemplo para eles. A gente fala de restrição calórica, quando a gente fala, por exemplo, de uma criança, é que a cardiopatia já não tem tanto a ver com o estilo de vida, mas se a gente pensa numa criança que já começa com uma situação de sobrepeso e obesidade, a gente fala de restrição de alimentação porque está crescendo. E vem aquela, não, vai, daqui a pouco estica, daqui a pouco emagrece. Na infância é diferente, tem que ter um cuidado com essas restrições? Tem que ter um cuidado. O que a gente fala assim, uma criança que está se desenvolvendo normalmente, está dentro da curva esperada de estatura e de peso, não vai ficar com aquela restrição calórica, contando calorias. A gente se preocupa muito mais com a qualidade dos alimentos, com a quantidade. Agora, claro, se essa criança já está com sobrepeso, já está com obesidade, aí ela precisa sim, é fundamental que ela seja acompanhada por um nutricionista infantil e que seja montado ali um cardápio que vá suprir todas as demandas para que ela continue crescendo, né? Porque a criança tem uma necessidade nutricional diferente da nossa, ela está a pleno, o desenvolvimento dela está a pleno vapor, mas precisa ter uma restrição, lógico, né? Restrição calórica se há o sobrepeso ou uma obesidade já instaurados. Tá, então, uma criança que está crescendo saudável de forma preventiva não precisa de uma restrição, mas um cuidado com a alimentação. O foco sempre na qualidade dos alimentos. O que a gente está oferecendo para essa criança? E sempre buscar a comida de verdade. Agora, na atividade física, cardiologista sempre incentiva muito a atividade física.
Quando a gente fala de crianças com alguma cardiopatia, elas podem fazer atividade física? Podem, mas essas crianças, dependendo do grau da cardiopatia, da gravidade da cardiopatia, elas precisarão ser acompanhadas, né? Elas, geralmente, pós-cirurgia, elas vão passar por um processo aí de reabilitação cardíaca, né? Que nós temos um programa de reabilitação onde essa atividade toda é orientada. E vai ser uma criança que vai poder brincar, vai poder se exercitar, mas de maneira muito mais, assim, estrita, sob uma orientação profissional. Nas crianças, em geral, a recomendação é que brinquem muito, a atividade física seja sempre incentivada. Quando a gente fala de sono, no adulto isso faz muita diferença. Na infância, o sono interfere de alguma forma na saúde do coração? Interfere totalmente, totalmente. E o sono, ele é muito importante para nós em todas as fases de vida. Nós adultos, a gente sente muito quando tem uma noite sem dormir, a gente sente na nossa concentração, no nosso humor. Na criança, isso afeta diretamente os níveis de desenvolvimento, de crescimento, né? O nosso hormônio de crescimento, aí o GH, ele é liberado em período noturno. O hormônio do cortisol, que está ligado à inflamação, também tem esse período noturno. Então, é fundamental que a criança tenha uma qualidade de sono. Colocar a criança para dormir antes, brigar ali para a criança dormir, não é chatice de pai e mãe. Tem todo um embasamento científico por trás. É muito importante para a saúde dela. E isso é interessante porque há pesquisas que apontam que as crianças brasileiras dormem muito tarde, em comparação com outros países. Por exemplo, eu me lembro que até meus filhos olhando e falando, mas 6h30 da tarde é muito cedo, porque nos Estados Unidos é mais ou menos esse horário que as crianças vão dormir, 6h30, 7 horas. Mas a gente precisa realmente desse acompanhamento maior, porque isso interfere no crescimento, interfere na concentração. Então é importante a gente dar esse respaldo maior nos hábitos do dia a dia, então alimentação, atividade física, sono, para que a gente consiga ao máximo prevenir doenças. E a gente conclui falando disso, doutora. É possível a gente tentar reverter esse quadro que a gente hoje fala que é a realidade do adoecimento causado pelo estilo de vida? Dá para mudar isso, mas a gente precisa de um esforço. Com certeza. E eu acho fundamental a gente tentar mudar isso desde as crianças, né? Porque o que a gente vê é uma quantidade absurda de adultos aí passando por reeducação alimentar, né, aprendendo a se exercitar depois dos 30, dos 40 anos. E se a criança é ensinada, se ela tem a primeira educação alimentar, ela não precisa ser reeducada. Vai ser muito menos sofrido. Ela vai manter esses bons hábitos, né? E a gente vive aí na era das telas, que afasta eles da brincadeira, da rua, da bola, né, das atividades. Então é fundamental. É possível sim prevenir, mudar a história de vida aí dessas crianças e da família no geral, né?